Pessoal, para aqueles que entraram aí agora, queria dar um bom dia aqui, tá? Aqui para aqueles que eu não falei, né? Larissa, para o Felipe, para a Roberta, a Solange, o Írio, o Ivânia, tá mandando bom dia aqui, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Eu gostaria de começar a nossa aula fazendo uma oração. Senhor, nós louvamos ao Teu nome, glorificamos a Ti, ó Deus, pedimos a Tua bênção e a Tua direção. Espírito Santo, doce e Santo Espírito, abençoa-nos, ó Pai, conduz, Senhor, esse nosso estudo, essa aula, para que tudo seja proveitoso, para que tudo esteja de acordo com a Tua vontade e de acordo com a Tua santa palavra, Paizinho, em do Senhor Jesus, que seja sempre para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para sempre, Senhor. Peço a favor da vida de cada um dos alunos que estão aqui acompanhando, ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada lar, sobre cada vida, que as Suas mãos estejam estendidas para abençoar, ó Deus. Em nome de Jesus nós pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje, como a gente coloquei aí, eu não sei como é que está aparecendo aí para vocês, tá? E de vez em quando, se eu não estiver olhando aqui para vocês, acho que é força do hábito, que eu fico olhando, acabo olhando para a tela aqui, para as mensagens, mas é que nós estamos aqui numa plataforma, estou usando hoje uma plataforma diferente, para a gente poder passar essa aula. Espero que esteja saindo o som melhor, né, da semana passada, a imagem também esteja melhor. E conforme eu coloquei aqui no título da nossa mensagem, da nossa aula, nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito do Espírito Santo, Então eu gostaria de iniciar também fazendo a leitura de alguns textos aqui. O texto base que eu gostaria de citar é o texto que está lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e é a forma que Paulo encerra a sua epístola. E é um texto que é muito citado nas igrejas, principalmente no encerramento dos cultos, né? Que é a chamada bênção apostólica, que diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então perceba aqui que o apóstolo Paulo faz menção aqui da Trindade. Embora a aula de hoje não esteja direcionada para falar propriamente da Trindade, mas obviamente que falando a respeito dessa comunhão com o Espírito Santo, nós não podemos descartar exatamente essa questão de entender o Espírito Santo como sendo uma pessoa, uma das três pessoas da Trindade. Então, nós, obviamente, aqui que não entrando a fundo no assunto da Trindade, mas fica aqui, obviamente, implícito essa questão. E veja que Paulo fala: tenham comunhão com o Espírito Santo. E como é possível ter comunhão com uma força, né, que algumas pessoas, infelizmente, ainda hoje, imaginam o Espírito Santo como uma força ativa de Deus, como o agir de Deus, e não como uma pessoa em si. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito dessas questões e entender, né, obviamente que, é claro que, estou falando muito obviamente hoje, né, é claro que nós não vamos aprofundar também no assunto, nós temos uma hora aqui para falar, e eu gostaria de trazer assuntos mais práticos e colocar o nosso foco na terceira parte da nossa aula. Então, eu gostaria de falar a respeito, hoje nós vamos falar a respeito da promessa e da realidade, da promessa e do derramamento do Espírito Santo, da necessidade que a igreja tem, que nós como cristãos temos, de nos relacionar com Ele, e mais especificamente da intimidade, né? Como desenvolver a intimidade com o Espírito Santo. Então essa é a ideia
da aula de hoje. Então nós vamos, além desse texto, de 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, eu gostaria de ler também o texto que está em Joel capítulo 2, verso 28, e que se relaciona com essa do Espírito Santo. Acho que nós temos aqui, a bem da verdade, duas promessas relacionadas com o derramamento do Espírito Santo. A promessa feita por meio do profeta, e nós temos a promessa feita pelo próprio Senhor Jesus. Então, Joel capítulo 2, verso 28, que está escrito assim: Então, depois dos eventos, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Joel capítulo 2, verso 28. E João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 7, que diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Quando eu for, vou-lo enviar. Então, olha só, lá no passado, lá nos tempos do profeta Joel, Deus revelou esse tempo futuro a respeito não só da igreja, mas também a Israel. Porque quando nós vemos o contexto da profecia de Joel, ele está relacionado especificamente com a restauração de Israel. Se você olhar todo o contexto da palavra de Joel, da profecia de Joel, você vai ver que isso se relaciona com esse tempo do fim. Porém, veja que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 11, que falando a respeito também dessa futura restauração de Israel, da plenitude de Israel, fala que é o tempo que antecede essa plenitude de Israel, que seria então chamada ali por ele, pelo apóstolo Paulo, de plenitude dos gentios. Esse tempo é o tempo que nós estamos vivendo, e esse tempo foi inaugurado em Atos, no capítulo 2. Atos capítulo 2, versos 16 e 17. Quando o apóstolo Pedro, após o derramamento do Espírito Santo, o apóstolo Pedro faz menção da profecia de Joel. Olha só o que ele diz lá. Então, depois desses eventos, muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então veja que o apóstolo Pedro faz menção exatamente da profecia que foi dita pelo profeta Joel em relação a isso. Esse período que antecede, então, o tempo do fim, então nós temos de trás para frente, Falamos nas últimas aulas muito a respeito disso. Falamos a respeito do princípio das dores, o tempo que nós estamos vivendo, falando a respeito da volta do Senhor Jesus. Então, de trás para frente, nós temos ali a restauração de Israel, nós temos o arrebatamento da igreja, nós temos o princípio das dores e esse tempo que nós chamamos de plenitude dos gentios, que nós chamamos não, que a Bíblia fala a esse respeito, a plenitude dos gentios. E esse período, plenitude dos gentios, então, inaugurado pelo derramamento do Espírito Santo. Veja que Jesus faz essa promessa, e é interessante, eu gosto, sempre que eu leio esse texto lá de João, no capítulo 16, me vem à mente a seguinte imagem. Imagine que você esteja andando com Jesus. Você todos os dias analisa ali aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus ensina, os milagres que Jesus está fazendo ali no meio do povo. Então, se tem fome, se o povo tem fome, Jesus multiplica os peixes. Se ocorre tempestade, Jesus acalma a tempestade. Se há doença, Jesus cura a doença. Se há um caso de possessão demoníaca, Jesus expulsa os demônios. No caso de várias mortes, Jesus ressuscita. Então, quem é que não gostaria de estar ao lado, de andar com uma pessoa assim? E aí Jesus começa a falar que ele vai embora. Ele vai deixar os discípulos. E é natural que os discípulos ficassem, de certa forma, entristecidos, embora no começo, pela narrativa bíblica, nós vemos que os discípulos nem compreendiam, nem entendiam ainda perfeitamente essa questão, aquilo que Jesus está falando.
do batismo que ele deveria passar. Mas essa compreensão, mesmo que mínima, num determinado momento, faz com que eles se entristeçam. E olha o que Jesus fala: olha, vocês não devem se entristecer, né? Estou aqui parafraseando o texto. Vocês não devem se entristecer. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, dentro de um plano maior de Deus, o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo já estava previsto. Então, Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu rogarei ao Pai e vos enviarei o Consolador. Então, por meio do derramamento do Espírito Santo, nós temos hoje a comunhão com Deus. E essa é a necessidade que nós temos. Então veja que a palavra de Deus nos traz a promessa do derramamento do Espírito Santo, e a palavra de Deus nos mostra a realidade daquilo que foi feito, né? De que de fato o Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas, derramado nesse mundo. E a necessidade do derramamento do Espírito Santo, a necessidade que nós temos, né? Que falando nós, não somente os cristãos, estou falando nós em relação a toda a humanidade, porque o Espírito Santo e a graça de Deus foi derramado sobre todo mundo. Nós vemos que a palavra de Deus diz que Jesus não foi enviado somente a um grupo específico, a um exclusivo de pessoas, mas dentro do plano de Deus, e isso colocado desde o chamamento de Abraão, quando Deus diz para ele: em ti serão benditas todas as nações da terra. Por meio dessa descendência de Abraão é que veio o Senhor Jesus, que veio o Messias, que veio o Salvador. Então nós analisamos a graça de Deus sendo derramada sobre todas as pessoas, e o Espírito Santo também derramado sobre todas as pessoas. Olha só o que a palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de João, ainda capítulo 16, versos 7 a 11. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então veja, ele convencerá quem? Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Porque não creem em mim, da justiça, porque vou para meu Pai, não me verem mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, a primeira necessidade que o mundo tem, que nós temos do Espírito Santo, desse derramamento, da necessidade que o Espírito Santo de fato fosse derramado, exatamente para a conversão, para a salvação, para a regeneração, para a transformação das vidas, para resgate daqueles que antes andavam em trevas, mas agora, pela ação do Espírito Santo, pela atuação poderosa do Espírito Santo, essa pessoa é transportada então do reino das trevas para o reino da luz. Olha só o que o outro texto nos diz, Mateus capítulo 19, versos 23 a 26, diz assim, disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Esse texto, aparentemente, numa primeira leitura, numa leitura despretensiosa, pode nos levar a entender que não tem relação nenhuma com a questão do Espírito Santo. Mas perceba que Jesus está falando aqui sobre salvação. Jesus está falando sobre a possibilidade do homem alcançar a salvação por meio de esforços próprios. E aqui, estou fazendo uma explicação sobre o texto desses versículos aqui, que eu só vou repetir, que está em Mateus capítulo 19, dos versos 23 a 26. Jesus não está, em primeiro lugar, Jesus não está condenando aqui a riqueza. Mas dentro do contexto nós vemos o quê? Que aquele jovem, esse rico, na verdade, o grande problema não era a riqueza, o grande problema era o amor que ele tinha às riquezas.
Então essa é a grande questão, esse foi o grande problema, esse foi o grande mal que acometeu sobre o coração dele, que o impediu realmente de abrir o seu coração para Jesus. E aí Jesus faz uma analogia aqui entre o camelo e a agulha. E existem várias teorias em relação a isso, que era um buraco por onde passavam os camelos, que era uma janela, que era uma agulha de fato, uma agulha e linha, né, de costura. E eu não vou nem entrar nessa, porque não é importante aqui. O texto deixa muito claro que aqui não é uma questão de ser difícil ou não. É uma questão de ser impossível. Veja o que o texto diz. Aos homens é isso impossível. Então, passar um camelo no fundo da agulha a respeito de uma impossibilidade, não de uma dificuldade. Ou seja, o homem por si mesmo não pode se salvar, mas a salvação vem pela atuação do ministério do Espírito Santo. Por isso que Jesus fala que mais a Deus tudo é possível, porque a Deus é possível salvar aquele que aos olhos naturais não alcançaria a salvação, de forma nenhuma. O homem não tem como salvar a si mesmo, o homem não tem como, pelas obras, alcançar a regeneração, alcançar a justificação. O homem a si mesmo não pode se declarar justo diante de Deus, mas somente pela atuação do Espírito Santo, pela graça de Deus, vida pelo Pai, executada pelo Filho e transformada nas nossas vidas em realidade por meio da ação do Espírito Santo. Veja que a Trindade opera no plano de redenção e na salvação do ser humano. Então, a primeira necessidade que o homem tem do Espírito Santo é exatamente relacionada com a salvação. Então, nós, a partir do momento que nós somos levados a Deus pelo Espírito Santo, pelo convencimento do Espírito Santo, nós somos levados também por Ele à segunda necessidade, que é a comunhão com o Pai. Olha só, Romanos, capítulo, verso 26. O Espírito Santo vem em auxílio da nossa, porque não sabemos o que pedir nas nossas orações, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis ou inefáveis, dependendo da versão. Romanos capítulo 8, verso 26. Então, a segunda necessidade que nós temos do Espírito Santo é estar a nossa comunhão com o Pai. Quando nós vamos falar com Deus, perdão. Quando nós vamos falar com Deus, quando nós nos dirigimos a Ele em oração, muitas vezes nós não sabemos como nos dirigir, sabemos como falar. Aliás, essa necessidade de comunhão que nós temos com o Pai passa diretamente pela atuação do Espírito Santo, porque somente Ele nos conduz a essa comunhão espiritual. Deus nos dotou do Espírito, e o Espírito no homem identifica exatamente aquilo que nos liga, nos dá a capacidade de nos comunicar com o Espírito de Deus. E o Espírito Santo atua no nosso espírito para que nós alcancemos essa comunhão. E por que ele fala que o Espírito intercede por nós? Porque pela carne nós não alcançamos a vontade de Deus, mas somente pelo Espírito Santo. Ele intercede por nós. Algumas pessoas, às vezes, algumas pessoas não, todo mundo passa por isso. Em alguns momentos, o desejo de orar parece que se esvai. Ou você até tem vontade, mas quando dobra os joelhos, a mente fica infrutífera e as palavras não saem. E é exatamente aí que entra o Espírito Santo, porque quando a mente se faz infrutífera, o Espírito Santo ele fala, o Espírito Santo ele age, o Espírito Santo impede. Então veja que nós necessitamos de Jesus, primeiro, para a salvação, para alcançar a salvação. Nós precisamos do Espírito Santo para ter comunhão com o Pai, para falar com Deus, para orar a Deus, para buscar a Ele em todos os dias, em todos os tempos. Queridos, hoje
nós estamos vivendo um dia no nosso país. Não seja uma convocação oficial do líder maior do nosso país, não foi exatamente uma convocação nesse sentido, mas quando na história do nosso país nós vimos um líder fazer menção a um jejum em nível nacional. E nós vimos que nesses dias várias lideranças eclesiásticas das igrejas aderiram a isso, e nós estamos nos voltando a Deus nesse dia especial, clamando. E a palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, né, que se o povo se humilhar e orar, Deus vem e sara a terra e perdoa os pecados. E a igreja deve agir dessa forma, mas como agir dessa forma? Com o coração, com o nosso coração carnal, com o homem natural? De forma alguma. Com o homem espiritual. Veja que até para isso nós necessitamos do Espírito Santo, para que Ele coloque as palavras certas na nossa boca, no nosso coração, para que nós elevemos e clamemos a Deus realmente coração. Então veja que nós precisamos do Espírito Santo para a salvação, nós precisamos do Espírito Santo para ter comunhão com o Pai, nós precisamos do Espírito Santo também para aprender cada dia mais. Veja que nós estamos tratando aqui de uma evolução da nossa caminhada cristã. Salvação, comunhão, aprendizado. Olha só, está escrito lá em João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Então veja que o Espírito Santo é aquele que nos ensina e o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar daquilo que nós aprendemos. Tudo bem que muitas pessoas têm uma inteligência, um QI um pouco maior, uma facilidade de memorização maior. Eu já vi pessoas citarem versículos bíblicos assim e ficar de boca aberta, né? Tem pessoas que têm essa facilidade. E eu já vi pessoas, inclusive na rua, pessoas drogadas às vezes, numa situação bastante complicada. E eu me recordo de uma ocasião que, saindo do curso teológico, na rua estavam passando um jovem que parou ali para conversar. Na verdade, ele queria dinheiro, né? Mas a gente acabou parando ali para conversar um pouco, falando a respeito da palavra de Deus. E como se diz, né? Tem uma expressão que fala chá de Bíblia, né? Ele chá de Bíblia, porque tudo aquilo que eu ia falar, na verdade, ele já sabia. E ele sabia até o endereço das passagens bíblicas. Ele citava textos bíblicos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a inteligência, o QI, a facilidade, às vezes, de memorização, isso auxilia, sim, auxilia bastante. Mas não é o essencial, querido. O essencial é que nós sejamos direcionados no aprendizado pelo Espírito Santo. Veja que nós estamos aqui nesta manhã falando a respeito da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Isso é bom, isso é necessário. Mas o principal professor deve ser sempre o Espírito Santo. Aquilo que eu falo, eu procuro me submeter à vontade de Deus e transmitir aquilo que Deus coloca no meu coração. Mas eu corro risco, às vezes, de falar algo que é de mim. Agora, o Espírito Santo nunca vai te colocar em fria. O Espírito Santo nunca vai te enganar. O Espírito Santo jamais vai mentir. Então, precisamos desenvolver a necessidade de aprender cada vez mais da parte dele, diretamente do Espírito Santo, através da leitura da palavra, de meditação. Quando nós pedimos a Deus que nos abençoe, quando nós pedimos a Ele que nos ensine diretamente, a partir da sua palavra, nós não podemos ficar restritos, ou melhor, o nosso aprendizado não pode ficar restrito simplesmente a um momento que nós estamos na igreja participando.
ou que nós participamos durante 1 hora na semana da escola bíblica dominical, e sabemos que em alguns domingos nem escola dominical nós temos, porque hoje, por exemplo, nós temos a Santa Ceia, e a Santa Ceia não está sendo celebrada em função dessa situação que nós estamos vivendo, não só no nosso país, mas no mundo todo. Então, o período que nós temos de contato com a palavra de Deus não pode jamais ficar restrito a esses momentos, mas ele deve ser uma atitude diária, constante, que nós possamos meditar. Olha só que Josué, capítulo 1, verso diz, né? Medita na palavra de dia e de noite. Então, ele está falando o que? A respeito de constância, a respeito de momentos diários que nós precisamos ter de relacionamento com Deus através de oração, através do jejum, através da palavra, da leitura da palavra, da meditação da palavra, de relacionamento com o Espírito Santo. Deus fala conosco através da palavra. Então, que nós possamos desenvolver esse aprendizado. E a essência do aprendizado espiritual é por meio do Espírito Santo. Veja o que Paulo fala: somente aqueles que são espirituais entendem das coisas do Espírito. O homem carnal entende das coisas da carne, o homem espiritual entende das coisas do Espírito. As coisas do Espírito nos são transmitidas exatamente pelo nosso relacionamento com o Santo e Doce Espírito. Então, vou recapitular aqui, né, para ficar bem fixado. Nós precisamos do Espírito para a salvação. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos nos achegar ao Pai. Nós não conseguimos nos achegar a Deus. Nós não conseguimos aceitar o Senhor Jesus se não for pela ação poderosa do Espírito. Nós precisamos da ação poderosa dele para ter comunhão com o Pai. Nós precisamos também do Espírito Santo para que aprendamos as coisas espirituais e desenvolvamos o nosso entendimento a respeito de Deus. Aprender pelo Espírito envolve orar por sua influência e ouvir seus sussurros para iluminar o nosso entendimento. Vou repetir. Aprender pelo Espírito envolve orar pela sua influência e ouvir seus sussurros para iluminar o nosso entendimento. Então, nós precisamos do Espírito Santo para desenvolver a nossa vida espiritual. E por fim, encerrando essa parte aqui da necessidade do Espírito Santo, nós necessitamos do Espírito Santo para nos conduzir até a vida eterna. Eu percebo aqui, eu falei para vocês lá de Romanos 11, quando lá fala a respeito da plenitude dos gentios, que é esse período que nós estamos vivendo. E esse período terá um fim. Esse período findará com a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Jesus voltará dos ares, voltará do céu, e a igreja subirá a encontrar com o Senhor nos ares. Então esse momento marca o fim daquilo que a Bíblia chama de plenitude dos gentios. Nesse momento, quem conduz a igreja ao encontro de Jesus é exatamente o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que o ministério da iniquidade, através do homem da iniquidade, que operará neste mundo após o arrebatamento da igreja, se dará a partir do momento da retirada daquele que resiste ao início do seu ministério. Então esse texto, alguns se referem à igreja, alguns se referem ao Espírito Santo, e é claro que o Espírito Santo, ele pode sair completamente de um lugar. Um lugar ele não pode estar completamente vazio da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, sendo uma pessoa divina, possui os atributos divinos. E um desses atributos é exatamente a onipresença. Deus é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. Deus está em todos os lugares, apenas agindo de formas distintas. Por exemplo, nós podemos dizer que Deus se faz presente no inferno. Mas de que forma ele se faz presente no inferno? Se faz presente através do seu juízo. Então veja que Deus está presente em todos os lugares, apenas agindo de forma distinta, de forma diferente.
Então, o Espírito Santo, assim como nós tivemos uma atuação do Espírito Santo antes do derramamento, né, no Antigo Testamento, nós temos uma atuação do Espírito Santo distinta da atuação que nós temos a partir de Atos capítulo 2. Então, o Espírito Santo agia de uma forma, mas ele estava presente. Nós vemos o Espírito Santo agindo desde a criação, e o Espírito se movia sobre a face do abismo. Então, o Espírito Santo presente na criação, o Espírito Santo presente no período do governo humano, o Espírito Santo presente no período da lei, o Espírito Santo presente no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então, o Espírito age sempre presente, mas agindo de forma distinta. Então, nós cremos que o Espírito Santo continuará agindo, sim, aqui depois da retirada da igreja, mas não da mesma forma. Porque o que nós vemos nesse período é um aumento da intensidade do mal. E esse aumento da intensidade do mal está relacionado exatamente com a forma de atuação do Espírito Santo aqui na Terra. Então, se nesse período que nós vivemos agora, muitas vezes é tão difícil passar por determinadas situações, tendo do nosso lado o Espírito Santo de Deus, que dirá nesse período da tribulação, como isso acontecerá. Então veja que mas voltando no ponto que eu queria falar, o elemento que resiste então é retirado. O Espírito Santo continua agindo? Sim, continua agindo, de uma outra forma, de uma forma diferente, mas nós necessitamos, inclusive para a nossa redenção final. Então, mais uma vez, recapitulando aqui, nós precisamos do Espírito Santo, o Espírito Santo foi prometido, e dentro do plano de Deus, isso faria todo o sentido, para que desse início, então, aquilo que é chamado de mistério da igreja, ou plenitude dos gentios, esse período que nós vivemos hoje, que aos profetas foi oculto. Aos profetas não foi revelado esse período da plenitude dos gentios, mas apenas a vinda do Senhor, a sua morte, a sua ressurreição e o derramamento do Espírito Santo. Nós precisamos vir dentro desse plano. Então, nós precisamos do Espírito Santo para nos levar até Deus, para a nossa salvação. Nós precisamos dele para nos convencer do nosso pecado. Nós necessitamos do Espírito Santo para ter comunhão com Deus, para falar com Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para desenvolver a nossa vida espiritual. Nós precisamos dele para desenvolver o nosso entendimento, o nosso aprendizado em relação às questões espirituais. E nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir até Cristo, para levar a igreja e conduzi-la até o encontro com o Senhor nos ares. Mas isso vai ficar para o futuro ainda, né? Quem sabe um futuro não tão distante, quem sabe, citando as palavras de Charles Spurgeon, talvez esta noite seja a noite da volta do Senhor Jesus. Então ele pode voltar daqui 10 anos, daqui 1 ano, mas talvez essa noite a volta do Senhor Jesus. E que até lá nós possamos desenvolver uma intimidade cada vez maior com Ele, para que nós sejamos instrumentos utilizados por Deus. Nós necessitamos desenvolver essa intimidade. Sobre essa intimidade que eu gostaria de falar um pouco mais a partir de agora. Olha só, João capítulo 15, verso 15, Jesus diz o seguinte, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Eu acho interessante essa questão sobre a amizade, né? Sobre aquilo que Jesus nos chamando de amigos, porque isso está relacionado exatamente com a intimidade. Nós sabemos que dentro do círculo de discípulos, nós tínhamos alguns mais próximos de Jesus. Nós tínhamos um grupo de 3 ali, Pedro, Tiago e João, que andavam mais próximos, e desses 3, um que era ainda mais próximo, né? O discípulo, ele próprio chamando na terceira pessoa, mas falando de si mesmo, que é o apóstolo João, aquele discípulo a quem Jesus amava. Então nós temos essa relação de intimidade. E uma exortação, Jesus quer ser nosso amigo, Jesus
ele não se envergonha de nos chamar de irmão. E por isso que nós precisamos desenvolver esse relacionamento, essa intimidade com o Pai. E essa intimidade, e aí eu resgato aquilo que nós estamos falando desde o princípio. Nós estamos vivendo um tempo de atuação do Espírito Santo no nosso meio. Nós estamos vivendo um tempo de atuação nessa dispensação que nós estamos, chamada de dispensação da graça. Vivemos os dias de atuação da terceira pessoa da Trindade. E terceira pessoa não por ser menos importante, mas porque é a forma com que é feita a citação. Mas Deus é único, e Deus é um em essência. Jesus é um com o Pai, Jesus é um com o Espírito é um com o Pai. Os três são um, da mesma essência. Então, nós precisamos, nesse tempo, desenvolver uma intimidade com Deus. De que forma? Na nossa intimidade com o Espírito Santo. Quando a palavra de Deus nos diz que nós precisamos andar em Espírito, viver em Espírito e orar em Espírito, é exatamente dessa intimidade que a palavra de Deus está falando. E uma outra coisa que é interessante analisar, olha só, no passado muitos foram justificados pela fé nas promessas. Abraão é um exemplo, ele é citado como exemplo disso. E todos os crentes do Antigo Testamento são justificados exatamente pela fé, promessa da redenção, promessa disso. Eu acho que Simeão, o velhinho Simeão, eu acho não, pela palavra de Deus eu posso afirmar isso. O maior presente da vida dele foi ter segurado o Senhor Jesus ainda bebê nos seus braços. Tanto que ele disse, falou, Senhor, pede o teu servo. Agora o Senhor pode despedir o teu servo em paz, porque meus olhos contemplaram a tua glória. É algo fantástico. E por que eu estou falando isso? Porque reis, profetas, sacerdotes, tantos homens de Deus, Davi, Elias, Eliseu, o rei Ezequias, tantos, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, tantos quiseram ver esse tempo, quiseram participar das promessas de Deus da forma que nós temos a oportunidade hoje. Eles quiseram ser íntimos, ter a intimidade que nós temos hoje com Deus, mas não puderam. Eles não puderam, eles desejaram, mas não puderam. Eles não alcançaram. Mas nós temos essa oportunidade de estar esse nosso relacionamento. Temos a oportunidade de sermos íntimos. E numa outra ocasião, dentro de um outro contexto, eu já disse que a valorização de algo se dá pela escassez, né? Em resumo, aquilo que falta normalmente é aquilo que tem mais valor, que acaba tendo mais valor. Veja que hoje nós temos abundância da palavra de Deus, nós temos abundância hoje, temos liberdade de ter a palavra em vários formatos, em várias versões, inclusive virtuais, em várias línguas. Nós temos aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho várias versões que eu uso para estudo da palavra de Deus. Houve um tempo que não se tinha isso, e as pessoas valorizavam cada pedacinho de papel e cada palavra que era falada a respeito daquilo que estava escrito. Hoje as pessoas não valorizam a palavra de Deus. Da mesma forma, hoje nós temos a abundância do Espírito Santo, do Espírito Santo nas nossas vidas. E muitas vezes não damos conta disso e não valorizamos isso na nossa vida. Então, que nós possamos todos os dias ter esse entendimento de que nós necessitamos disso, que nós temos um privilégio, nós temos uma oportunidade de participar dessas coisas. Olha só, seguindo aqui, então, e a pergunta é a seguinte, né? Como então nós podemos ser mais íntimos do Espírito Santo? De que forma nós seremos mais íntimos? E eu gostaria de falar um pouco a respeito disso para você a partir de agora. E antes de entrar propriamente nisso, lá em João capítulo 7, verso 38, Jesus compara o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, como um rio que flui, como correntes de águas vivas que fluem do nosso interior.
Não é como se diz aí, né, um corguinho. É um rio caudaloso. Aliás, eu gostaria de aproveitar para falar algo aqui a respeito sobre essa intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não nos é dado em partes. O Espírito Santo não é fatiado e dado em pedaços. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós precisamos de uma porção maior do Espírito Santo. Nós temos a porção exata do Espírito Santo. Quando nós recebemos a Ele nas nossas vidas, nos tornamos templo dele, nós não nos tornamos templo de um pedaço. Nós não nos tornamos templo de uma parte do Espírito Santo. Nós nos recebemos de uma forma ampla, de uma forma plena, de uma forma completa. E por isso, nós precisamos desenvolver essa intimidade. Alguém pode dizer assim, mas Reginaldo, tem um texto que fala que nós devemos nos encher do Espírito. Agora, que você presta atenção nessa questão. Porque o texto ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E embriagar aqui está diretamente relacionado com encher. Tá? Então é usado, poderíamos dizer o seguinte, não se encham de vinho, mas se encham do Espírito. Não se embriaguem de vinho, mas se embriaguem do Espírito. Então está fazendo uma comparação entre essas duas questões. O encher aqui não está relacionado com proporção de quantidade, não está relacionado com quantidade. Está relacionado com qualidade. É um aspecto qualitativo e não quantitativo. Veja, quando a comparação que ele faz é a seguinte, quando o vinho toma conta do ser humano, costuma-se dizer, não é a pessoa que está falando, mas é o álcool que está falando, é o vinho que está falando. É uma expressão que as pessoas usam. Obviamente que não, né? Obviamente que a pessoa, o vinho apenas desinibe a pessoa e extrai aquilo que a pessoa tem de pior. Então essa é a ação danosa, maléfica do vinho e da embriaguez. Ele extrai da pessoa aquilo que ela tem de pior. Então veja que quando a pessoa está cheia de vinho, ela se deixa dominar pelo vinho. Ela se embriaga com o vinho. Então, o estar embriagado aqui é estar com a sua vontade completamente sujeita àquilo que o embriagou, àquilo que o embebedou. Então, quando ele faz essa comparação, ele fala, não seja assim com vocês, mas embriaguem-se do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Isso significa que nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos embriague e tome conta do nosso ser. Ao invés de deixar o álcool falar por nós, que o Espírito Santo fale por nós. Que a nossa vontade, ao invés de estar sujeita ao álcool, e para que ele extraia aquilo que nós temos de pior, que nós possamos extrair aquilo que nós temos de melhor por meio da embriaguez do Espírito. E encher-vos do Espírito aqui está então relacionado com nós submetermos toda a nossa vontade a Ele. Quando eu estou embriagado do Espírito, eu me encho do Espírito, isso significa que aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, não é mais da minha carne, mas é pela atuação do Espírito Santo que está em mim. Então veja que Deus já te deu uma porção completa do Espírito Santo. E isso não tem nada a ver com ter uma experiência ou duas com o Espírito Santo, com a união do Espírito no momento da conversão com o batismo no Espírito Santo. Aliás, eu vou falar alguma coisa sobre isso. Mas só para encerrar esse raciocínio, né? Estar embriagado ou se encher do Espírito significa isso, render a nossa vontade a Ele. Aliás, aproveitando, continuando um parênteses aqui, para que a gente possa depois dar sequência, né, sobre a questão da intimidade, eu sei que algumas pessoas não reconhecem uma segunda experiência com o Espírito Santo, chamado de batismo no Espírito Santo. E eu respeito a opinião, mas discordo dessa opinião, porque a palavra de Deus mostra, no meu entendimento, meu humilde entendimento, que a realidade é outra. Perceba aqui, eu vou citar apenas uma menção. Nós temos, obviamente, de uma forma muito clara lá em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo.
E esse derramamento do Espírito Santo, essas pessoas acabam considerando como a primeira experiência que eles tiveram, que naqueles momentos eles foram regenerados e foram cheios ali do Espírito, capacitados pelo Espírito. E as características das experiências com o Espírito Santo são diferentes. A experiência do Espírito Santo para a regeneração, quando da união, quando nós nos tornamos membros de Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. E a característica essencial é da nossa ligação, então, com a família de Deus. Nos tornamos parte da família de Deus. A segunda evidência, a segunda experiência, nos capacita a exercer um ministério, a exercer uma função, nos dá ousadia, nos dá coragem para que nós exerçamos esse ministério frente a pessoas. Evangelho de João, capítulo 20, verso... eu vou até abrir aqui. Verso 22, salvo engano. João, capítulo 20. Eu vou começar aqui a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas das onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, olha só, eu quero que você prestasse atenção em todos os detalhes dessa leitura. Eles estavam com medo dos judeus. Jesus veio, aliás, não era para menos, né? Jesus, que era o seu mestre, estava morto na mente deles. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. E então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Perceba que Jesus, aqui nesse momento, ele diz: recebam o Espírito Santo. Mas, num outro evangelho, não está na sequência aqui do Evangelho de João, Jesus, na continuação dessa conversa com os discípulos, ele diz o seguinte: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Isso acontece dias depois, às margens ali da Galileia, quando Jesus, ali no Monte das Oliveiras, quando Jesus ascende aos céus. E Jesus, antes de ascender aos céus, o que ele fala para os discípulos? Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja que nesse texto, Jesus assopra sobre eles o Espírito Santo, primeira experiência. Mas lá em Jerusalém, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, segunda experiência, que é o que acontece lá em Atos capítulo 2. Então nós temos aqui essas duas evidências, essas duas experiências que os discípulos tiveram com o Espírito Santo. E olha só que diferença, que eles estavam com medo. Lá em Atos 2, o que Pedro faz? Se coloca diante daqueles que crucificaram a Jesus e que estavam perseguindo os cristãos, dos quais eles estavam com medo, e não só expõe a história, não só fala a respeito de Jesus como sendo o cumprimento da profecia da vinda do Messias, mas apontando o dedo para aqueles que haviam crucificado e dizendo a eles, fala: vocês crucificaram o Messias. Então o medo já se foi embora. E essa é a característica dessa experiência com o Espírito Santo. Esse enchimento de poder para que dá ousadia para falar a respeito do Evangelho. E que dá ousadia para ministrar os dons que são dados pelo Espírito Santo. Nós não vamos falar... Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco a respeito dos dons, mas de uma forma bastante rápida, né? Porque esse não é o objetivo. Então perceba, eu quero recapitular mais uma vez, olha só, fazendo recapitulação desde o início. Deus promete o Espírito Santo e Deus cumpre o envio do Espírito Santo, cumpre essa promessa de envio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, o envio do Espírito Santo, o derramamento dele, tem uma função importante dentro desse plano de redenção do período que nós vivemos agora. De início da igreja, né? Um mistério da igreja, um mistério agora revelado pela atuação do ministério do Espírito Santo.
Nós necessitamos do Espírito Santo para a nossa ação, nós precisamos para falar com o Pai, para falar com Deus, nós precisamos para nosso aprendizado e crescimento espiritual, nós precisamos do Espírito Santo para nos levar até ao encontro do Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos desenvolver uma intimidade com o Pai, uma intimidade com o Espírito Santo. E essa intimidade, ela passa por alguns aspectos. E aí é que eu gostaria de, indo agora para a parte final da nossa aula, nós já estamos nos aproximando aqui do finalzinho da nossa aula. Primeiro, passe mais tempo com Ele. Eu gostaria de ler alguns textos aqui com vocês. Gálatas capítulo 5, verso 25. Gálatas 5, 25. Que diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu gostaria de fazer uma menção aqui a um outro texto que é chamado de a Grande Comissão, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa palavra, na verdade, ela está usando o verbo ir, não está no imperativo. Mas é como se nós pudéssemos dizer, indo ou enquanto vocês forem, preguem o Evangelho. Isso significa em todo tempo, onde vocês estiverem. E aqui o que acontece é da forma, se nós andamos pelo Espírito, significa que em todo momento nós estamos em comunhão com Ele. Olha, não é possível você ser íntimo de alguém sem passar tempo com essa pessoa. Você só desenvolve a intimidade através de tempo. Com o Espírito Santo também não é diferente. Por isso que nós precisamos passar tempo com Deus, tempo com o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, 25, diz, se vivemos no Espírito, andemos também. E o andemos aqui, ele está também dentro desse contexto. Ou seja, em todo tempo, em qualquer momento, que nós possamos desenvolver essa intimidade com Ele, passar tempo. Segundo, que nós possamos pedir a Ele para nos ajudar constantemente nas nossas orações. Nós já falamos lá atrás, né? Eu não estou com vontade de orar. O que você faz? Ora mesmo assim. Dobre os seus joelhos. Peça ao Espírito Santo que te ajude nesse momento que você não está com vontade de orar, que você não tem palavras para orar. Porque nesse momento, assim como o apóstolo Paulo diz, no momento em que eu sou fraco, sou forte. Isso significa que a partir do momento que eu reconheço a minha incapacidade, a minha fraqueza diante de Deus, Deus me fortalece por meio da atuação do Espírito Santo. Então que nós não falemos nossas palavras, mas que nós peçamos ao Espírito Santo para colocar as palavras no nosso coração, na nossa boca. Precisamos ser honestos quando vamos falar com Ele, falar com Deus. Olha só, Lucas capítulo 18, versos 10 a 14. Conta lá a história do fariseu e do publicano. E o fariseu chega diante de Deus da seguinte forma: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse publicano aí. Então eles engrandecendo-se diante de Deus a partir daquilo que ele achava que era, daquilo que ele fazia. Mas o publicano batia no peito e clamava pela misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então, e a sequência do texto diz que aquele que foi justificado é exatamente o publicano, aquele que reconheceu a sua fraqueza. Então, para que nós possamos ser íntimos do Espírito Santo, nós precisamos ser honestos. Olha, Deus sonda os corações. A sequência do texto de Romanos 8, 27, Ele sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos corações. Deus sabe das coisas, Deus sabe das palavras antes que elas saiam da nossa boca. Então, como é que eu vou surpreender a Deus de alguma forma? Não existe forma, não existe meio de surpreender a Deus. Porque Deus sabe aquilo que nós vamos fazer, Deus sabe aquilo que nós vamos pensar, Deus sabe aquilo que nós vamos falar, Deus sabe todas as coisas. Então, nós não vamos surpreender Deus. Nós precisamos ser honestos, e honestos no sentido de nos derramar diante de Deus. Não adianta eu ficar colocando santidade para fora se o meu interior está cheio de rapina. Então diga a Ele, fala assim, meu coração está com mágoa, meu coração está com ódio, meu coração está desejando coisas ruins.
Então, essa sinceridade diante de Deus vai fazer com que Ele tenha liberdade de ação nas nossas vidas, com que nós vamos dar, a partir daí, então, legalidade para que Ele atue no nosso coração. Somente o pecado confessado é perdoado, porque somente o pecado confessado é revestido de arrependimento. E sem arrependimento não tem perdão. Então, que nós possamos ser honestos diante de Deus. Terceiro, nós precisamos aprender a ouvir aquilo que Deus nos diz. Eu gostaria de ler um texto aqui, está em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, verso 6, que diz o seguinte: Este aqui veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho. Então veja que o Espírito é o que dá testemunho a respeito de Cristo. Porque o Espírito é a verdade. Se o Espírito é a verdade, perceba a relação aqui. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui o apóstolo João está dizendo: o Espírito é a verdade. Está em contradição? Não. Porque o Espírito dá testemunho do Filho. E o Espírito é o Filho, em essência, na essência divina. Então nós precisamos ouvir aquilo que o Espírito Santo diz. Muitas vezes nós erramos em não buscar a vontade de Deus, mas em outras nós erramos em não ouvir a voz de Deus e dar ouvido à nossa própria razão, ao nosso próprio entendimento, aquilo que nós muitas vezes pensamos ser o correto. E por fim, que nós busquemos exercitar os dons que Ele nos deu. Eu gostaria de ler 2 textos aqui, Romanos, capítulo 12. Romanos 12, capítulo 12, versos 6 a 8. Diz assim: Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. E o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Nós estamos falando aqui dos dons, ou seja, nós exercitarmos da melhor forma possível os dons que Deus nos deu. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. E verso de número 12, que diz assim, Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. E, queridos, essa é a razão pela qual nós fazemos parte de uma congregação. Para que nós sejamos edificados por outras pessoas e para que essas outras pessoas possam edificar também as nossas vidas. Cooperar mutuamente para que o corpo cresça e se desenvolva cada vez mais. Então nós precisamos exercitar os dons. Eu quero repetir aqui, como nós nos tornamos mais íntimos do Espírito Santo? Primeiro, vamos passar mais tempo com Ele. Segundo, nós temos que pedir a Ele, submeter a nossa vontade à vontade dEle, que Ele conduza as nossas vontades e as nossas orações. Terceiro, precisamos ser honestos diante de Deus e confessar diante do Espírito Santo aquilo que é a nossa falha, aquilo que é a nossa fraqueza, para que Ele nos fortaleça. Quarto, nós precisamos aprender a ouvir aquilo que Ele nos diz, através da sua palavra, através das nossas orações. E quinto, nós devemos buscar exercitar os dons espirituais nas nossas vidas. Queridos, chegamos ao fim da nossa aula de hoje e eu gostaria de agradecer a todos vocês, mas tem algo que eu preciso falar aqui antes de encerrar, tá? Que Deus colocou no meu coração antes mesmo de iniciar a aula. Pedro, nas suas cartas, nos compara, faz a analogia, a tipologia de sacerdotes. Nós somos sacerdotes diante de Deus. E a função de um sacerdote, a função primeira de um sacerdote, é levar o povo até Deus, levar as pessoas até Deus. Estreitar o relacionamento das pessoas com Deus e conduzi-las à reconciliação, ao arrependimento e reconciliação. Essa é a nossa função. E me veio muito fortemente aquilo que está lá em Números, no capítulo 6, e versos 24 a 26.
Aliás, eu vou ler a partir do verso 22, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo. Então veja, o sacerdote deveria dirigir uma bênção às pessoas, para que essas pessoas então fossem abençoadas e recebessem isso da parte de Deus. E a oração é a seguinte: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê paz. Então essa é a minha oração para você. Eu vou repetir para você a palavra. Isso é para você. Receba na sua vida essa bênção. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê paz. Esse é o meu desejo para você, que Deus os abençoe grande e ricamente. E essa função de sacerdote é sua também. Essa bênção, ministre essa bênção a todos quantos estiverem próximos de vocês. Que o rosto de Deus resplandeça, que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê paz, nesse momento em que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe o seu domingo, e eu não posso deixar de falar que daqui a pouco nós estaremos, professor Ricardo Colite e eu, estaremos na Gospel FM, a partir das 11 horas e 30 minutos até 1h da tarde, com a Escola Bíblica Dominical, com o respeito da Epístola aos Hebreus. Nós estamos estudando ali, creio que nós vamos continuar ali, encerrar o capítulo 5, como o capítulo 6 da Epístola aos Hebreus. Já algumas semanas estamos falando também o meu convite para você possa também ser abençoado por essa palavra. Hoje é o domingo do Senhor, que estamos com o nosso coração completamente voltado a Ele. E você que está jejuando e orando pela nossa cidade, pelo estado, pela nossa nação e pelo mundo, que façam isso realmente de coração e deixe que o Espírito Santo conduza a sua oração, conduza as suas palavras. Porque a palavra de Deus diz que do céu, se o povo clamar e se humilhar diante dele, ele ouvirá e sarará a terra e perdoará os pecados. Que Deus abençoe. E eu gostaria de fazer uma oração para encerrar a aula. Senhor, nós louvamos ao teu nome, te agradeço, a Deus, imensamente de coração essa oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos aqui juntos, unidos, em amor, em oração, a favor de tantas e tantas pessoas que estão indo nesse mundo, ó Pai. Consola cada um, protege, Senhor, as famílias representadas aqui. Senhor, assim como a tua palavra diz, que o Senhor possa abençoar e guardar, resplandecer o rosto sobre ti, ter misericórdia, exercer misericórdia. Essa é a bênção que nós cada que aqui está nos acompanhando, no que ouvirá depois através da gravação, e também, Senhor, a todas as famílias representadas aqui por essas pessoas, que sejamos todos alcançados pela tua graça, pela tua bênção, pela tua misericórdia, pela tua paz. Em nome do Senhor Jesus, assim nós pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe o domingo, e até semana que vem, domingo de Páscoa, nós estaremos com um programa especial, estou usando essa expressão, né? A aula da semana que vem na Escola Bíblica Dominical será exatamente sobre a Páscoa. Falaremos a respeito do simbolismo, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, os elementos que a compõem e as diferenças entre elas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.